paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido na nossa vida, e somos privilegiados pelo Senhor por termos sido escolhidos por Ele, separado por Ele para fazermos a sua vontade, para exercermos na nossa própria vida o senhorio de Cristo e a cada dia estarmos sendo participante dessa maravilhosa bênção que o Senhor tem derramado na vida do seu povo. O propósito de Deus de escolher o seu povo é para que verdadeiramente nós pudéssemos e somos dispenseiros dos seus mistérios. É bem verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz que os homens, eles nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É bem verdade que Deus, ele não precisa da ajuda humana, mas ele permite que seus ministros participem da realização de seus eternos propósitos. Nós fomos escolhidos com Deus para sermos participantes do propósito de Deus. Deus, ele nos escolhe e vai nos inserir no seu propósito para que verdadeiramente nós possamos ser pessoas que participam com Ele dessa maravilhosa bênção que Ele tem a derramar. Então nós vamos observar que quem são os verdadeiros ministros de Cristo, segundo a Bíblia, como identificá-los? Quem são esses verdadeiros ministros de Cristo e como nós podemos identificá-lo? E uma coisa importante, quais são as suas qualidades? Qual é a sua missão? Então são interrogações que nos levam a refletir acerca desses ministros, destes dispenseiros. Qual é a sua função? Qual é a sua missão? Como identificar? E é importante que no versículo 1 que eu li agora há pouco, Paulo ele explica que Paulo ele os destaca com o papel de um obreiro cristão. Ele emprega dos vocábulos importantes trazidos por ministros, e no grego é hiperetes, que traz o sentido de dispenseiro, e tem um outro sentido também que é oikonomos, que o primeiro refere-se a um remador. Ele traz esse sentido primeiro, ele traz esse sentido de um remador, de um navio, na época que eles remavam abaixo da linha da superfície. Seu trabalho era volumoso, pesado, sempre sobre a ordem de um chefe. Então nós vamos perceber claramente que aqui essa é comunicada uma subordinação aos superiores. Observe que o trabalho envolve muito essa questão da humildade. O segundo, ele diz respeito a um servo administrador. É uma casa ou uma propriedade. É uma lição de fidelidade, de capacidade, de responsabilidade. Então traz esses dois sentidos. Quem são esses dispenseiros? São um remador, traz esse sentido do remador, e traz também o outro segundo sentido de alguém que é fiel, traz essa ideia de um servo administrador, alguém que é colocado como mordomo de uma casa para administrar bem aquele ambiente, cuidar e ser fiel naquilo que está fazendo.
Então Paulo ele traz essa ideia de dispenseiros do Senhor. Então nós vamos olhar que os verdadeiros ministros de Cristo, eles são chamados pela vontade de Deus. E isso é importante, que só os quando ele traz essa visão autenticamente é chamado por Deus, ele deve ser um fato que excede o ministério evangélico. Você vai ver isso com mais clareza em Hebreus, se não me foge da memória, é o capítulo 5, verso 4. Paulo ele tinha plena convicção de que ele foi separado por Deus para pregar sua palavra. Isso ele deixa bem claro em Atos capítulo 13, verso 2. Romanos também, capítulo 1, verso 1. E ele traz esse mesmo sentido em Gálatas capítulo 1, verso 15. Que ele fala que fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Ele fala também em 1 Tessalonicenses 2,4. Quem exerce o santo ministério sem a direta convocação do Senhor, que ele fala que é o dono da obra, é um intruso. Quanto a mais, ele fala que cedo desistir, que essa pessoa facilmente, quando ele não tem esse chamado, esse intruso, ele facilmente, ele usa a palavra cedo, ele desiste. Então ele está profanando as coisas santas. Então quem entra nesse ministério de forma irregular, quando você não tem um chamado, quando você não foi escolhido para aquilo, primeiro que você está usurpando algo que não é seu. Paulo fala que essa pessoa ele é um intruso. E o intruso ele nunca vai dar o valor devido às coisas de Deus. Nunca vai zelar, ele nunca vai se colocar nessa condição que ele é a pessoa mais preparada e ele foi separado para aquilo. Ou seja, ele não vai ter zelo por aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, para que ele desenvolva um trabalho, faça bem feito, com responsabilidade. Ele não vai ser fiel naquilo que ele foi colocado, ou seja, faz as coisas relaxadamente. E abrindo um parêntese, é por isso que nós temos visto grandes prejuízos na obra de Deus por, às vezes, não se consultar ao Senhor na escolha, em colocar alguém que verdadeiramente tenha um chamado. E há essas deficiências em diversas áreas, justamente porque há pessoas em determinadas funções que elas não desenvolvem porque elas não têm amor por aquilo, não tem, vou usar essa linguagem, ela não tem paixão por isso, aquele desejo de ver aquilo sendo concretizado com muito zelo, com muito cuidado. E Paulo ele traz isso, é um intruso, traz essa ideia dessa pessoa que não zela bem desse trabalho. Uma outra coisa importante que está nesse capítulo, Paulo ele fala que esse obreiro ele tem um senso de responsabilidade ministerial. Ele fala que dentro das entrelinhas desse capítulo, um genuíno obreiro de Cristo, ele tem acurado discernimento espiritual, sempre age com o objetivo de obter um bom testemunho. E como é que nós possamos compreender isso? Onde é que está isso? 1 Timóteo 3, verso 7. A vida do ministro de Deus, ela precisa ser observada, respeitada, aprovada, não pelos descrentes, mas especialmente pelos irmãos em Cristo. Isso é importante porque
Se você é um obreiro de Deus, você precisa dar um bom testemunho. Você precisa se colocar naquela condição de que você é um representante de Cristo, você é um dispenseiro, você é uma pessoa que está sendo espelho para outros. Paulo, ele citou isso, que ele diz: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: primeiramente, a minha referência de um bom exemplo, de uma boa conduta, de alguém que foi mudado, lapidado, a referência disso é Cristo. Mas olhe para a minha vida como é, estou parafraseando, olha para a minha vida como eu era antes e olha como é que eu sou hoje. Então Paulo está dizendo que ele se tornou uma referência porque Cristo foi a sua principal referência. Então o obreiro, o dispenseiro, ele precisa ter isso em mente. Ele precisa ser uma referência. Ele precisa ser um imitador de Cristo, representar bem o reino, dar um bom testemunho na sua vida como cristão, como obreiro de Deus. Então isso se conquista, vem o que? O respeito. É por isso que esse genuíno obreiro de Cristo, ele tem um acurado discernimento espiritual. Ele sempre age com o objetivo de obter um bom testemunho. Ele sempre vai trabalhar nessas entrelinhas para que ele não seja pego em falta e ele não venha ser motivo de escárnio, ele não venha ser motivo de escândalo na igreja. Então, a vida desse ministro de Deus, ela precisa ser observada, mas também respeitada e aprovada. E uma coisa importante, que não só pelos descrentes, mas especialmente pelos irmãos em Cristo. Se as pessoas que não são descrentes te respeitam, muito maior deve ser o respeito por esse obreiro, pela igreja, pelos irmãos da fé, pelas pessoas ao qual esse obreiro as instruem. Eles as ensinam, lhe dão um bom testemunho. Então, isso é importante. Isso traz esse sentido de um senso de responsabilidade ministerial. Há um peso, há um ministério sobre a vida desta pessoa. Então, ele compreende esse peso e, por esta razão, ele precisa dar um bom testemunho. Uma outra característica que eu quero destacar é que esses obreiros, eles são piedosos e íntegros. Observe que Paulo, ele traz que o verdadeiro ministro de Cristo, ele vive uma vida digna, não só diante de Deus, mas também dos homens. Ele fala em 2 Coríntios 8:21. E é interessante que essa vida desse obreiro, essa vida digna, ela também comporta-se de um modo honroso no trabalho, na vizinhança, na família, sem escândalo, assim como o profeta Eliseu, ele pôde ouvir dos que cercam este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. E eu acho interessante essa colocação de 2 Reis, capítulo 4, verso 9, que a Bíblia não diz que Eliseu encostava naquele ambiente. A Bíblia não diz que Eliseu ele tocava a trombeta acerca do que ele era, mas a vida dele, a vida preguiça dele, a forma como ele agia, se comportava, falava, a forma como ele conduzia a sua própria vida, trouxe para aquelas pessoas uma confiabilidade, trouxe para aquelas pessoas uma visão a respeito da sua própria vida. Então as pessoas olhavam para eles: olha, eu vejo que é um homem de Deus, ali vai um homem de Deus. Então observe uma coisa importante, que a santidade, ela é um imperativo na vida do obreiro.
Um bom ministro de Cristo, ele não apenas ordena, mas em tudo é o exemplo para o rebanho. Aí nós vamos observar aqui no seu comportamento, nas orações, nos dízimos, ofertas, etc. Então nós vamos observar claramente Hebreus capítulo 7, verso 8 e 9, como também Malaquias 3:10. Então essa é a referência de um homem de Deus, de um obreiro do Senhor. E é importante que esses obreiros, eles são comprometidos com a palavra de Deus. Esse é o cerne da questão, que eles pregam a palavra de Cristo e não palavras persuasivas de sabedoria humana. Eles não tentam de forma nenhuma externar conhecimento humano. Paulo está trazendo uma linguagem de 1 Coríntios 2, que havia as preferências naqueles dias da igreja pelos os filósofos daqueles dias, tanto Aristóteles também como Platão. Nós temos visto Sócrates. Então havia as escolas filosóficas naqueles dias e as pessoas tinham as suas preferências pelas escolas. E quando eles vinham para Cristo, algumas das pessoas tentavam exercer as mesmas coisas na igreja que eles faziam nas suas escolas. Por exemplo, eles tinham as suas retóricas, eram as pessoas que levavam o povo ao delírio, levavam as pessoas a chorar, ao mesmo tempo tinham uma capacidade grande de levar as pessoas a sorrirem. Então, Paulo está dizendo, olha, um verdadeiro obreiro comprometido com a palavra, ele não vai se preocupar em trazer o conhecimento humano para as pessoas. Eles não vão falar de filosofia, eles vão falar da palavra. Eles vão ministrar a palavra. É por isso que mesmo nesse contexto, Paulo diz assim, quando eu fui ter convosco, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder. Então ele traz essa ideia de que o compromisso dele era com Cristo, é com a palavra de Deus. Paulo ele traz para nós uma ideia muito clássica, e isso deve ser observada, que o obreiro de Cristo, ele não deve, de forma nenhuma, trazer um discurso meramente humano. Não pode. Que o servo do Senhor, ele não deve enchestar seus sermões com retóricas políticas, comentários de mídia, psicologia popular, trazer coisas que não está inserida dentro daquele contexto. O que Paulo está dizendo é que o importante na ministração da palavra de Deus é uma exegese bíblica, é uma interpretação fiel na palavra, pregar a palavra de Deus expositivamente. Detenha a palavra, porque a palavra de Deus ela é rica, ela não precisa enxestar nada nela para que leve as pessoas ao delírio, mas levam as pessoas a uma reflexão daquilo que está sendo ministrado. É por isso que Paulo diz, quando eu fui escrevendo aos Romanos, quando eu fui ter convosco, eu não fiz saber senão a Jesus Cristo, este crucificado. Paulo está dizendo, olha, o cerne da minha pregação, o cerne da mensagem que eu tenho ministrado é Jesus Cristo. E através desta palavra, através dessa ministração, eu trouxe os gentios ao arrependimento e à conversão. Então, o que vai levar um cristão, um pecador, mudar de vida é a pregação expositiva, sistematicamente da palavra de Deus. Somente a palavra
levará esse indivíduo a uma mudança de vida. Sem ela, com palavras persuasivas, nós não vamos conseguir obter o resultado desejado. E você, agindo dessa forma, não está sendo um dispenseiro de Deus. É importante que esse dispenseiro, ele está apto para o serviço. Então vamos observar claramente que na vida secular, entendemos que a palavra ministro, como um título de alguém de uma pessoa que ocupa um cargo no governo, esse cargo elevado de autoridade, nós vamos observar que há o primeiro-ministro, ministro da economia, ministro da educação. Então nós vamos ver assim por diante, ministro da saúde, ministro da defesa. Então há muitos ministros, mas o que Paulo ele mostra, e todavia esse termo ministro no âmbito bíblico e eclesiástico, conforme descrito no Novo Testamento, nós vamos observar claramente que ele refere-se a um servo serviçal, um prestador de serviço, um ministrador, um assistente. Ele é um intendente, como em 1 Coríntios, você pode conferir 3, verso 5, também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 4, é conhecido também como um diáconos, Romanos 15, verso 16. Então nós vamos ver claramente quem é esse ministro, esse serviçal, alguém que está apto a desenvolver um bom trabalho na obra de Deus. Então nós vamos ver claramente que todo servo no trabalho do Senhor, ele é pequeno, ele é humilde. Seja qual for a sua posição, o Eterno, ele foi infinitamente grande. Se alguém pensa é grande e não é nada diante dele, nós vamos ver que o verdadeiro servo de Deus, ele não tem vontade própria. Seu prazer e realização estão em fazer a vontade do Senhor por amor e gratidão e privilégio. Então, quando você fala de serviço, essas qualidades desses servos, ela está inserida nesse propósito. Você é uma pessoa, você é um serviçal que ao mesmo tempo você não tem vontade. Você está ali para fazer a vontade do seu Senhor. Você está ali para desenvolver um bom trabalho. E importante que nesse serviço ninguém é pequeno. Você serve um Deus grande em um reino grande e o Senhor te dará a devida autoridade e autonomia para você trabalhar dentro dessa vontade. Queridos, que Deus abençoe. Tenho certeza que essa palavra ela ficou guardada no seu coração. Que Deus ele possa abençoar grandemente. Posteriormente estaremos dando continuidade a essa palavra de reflexão para que você compreenda melhor o seu papel como igreja, o seu papel como cristão, que você passe mais e mais conhecer a vontade de Deus naquilo que Ele tem te chamado. E isso é um despertar para que nós venhamos exercer bem aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Se ainda não tenha essa compreensão, que o Senhor Jesus ele possa te esclarecer, Ele possa te convencer de que é o melhor para a sua vida quando você está realmente habilitado para fazer a vontade de Deus naquilo que Ele tem chamado você. Também quero fazer um convite especial, que você que ainda não é inscrito no canal Ministério Luz do Mundo, que você se inscreva, você possa deixar o seu like, você possa comentar. Se essa palavra tem sido bênção para a sua vida, comente em forma de gratidão. Você que é da nossa página
Assembleia de Deus, Luz do Mundo, temos postado constantemente vídeos com crianças, vocais, encontro de mulheres. A Assembleia de Deus, ela está trabalhando a fim de que a sociedade, a comunidade, ela seja abençoada por uma palavra, por um louvor, que Deus tem usado os seus canais de bênção, as levitas, né, as irmãs que têm assim sendo usada por Deus para levar a palavra através do louvor. Você que é também do grupo Luz do Mundo, você que já tem nos acompanhado, seguido aí, visto o que nós temos feito e o que a Igreja do Senhor tem realizado em forma de gratidão, se inscreva no nosso canal Ministério Luz do Mundo no YouTube, para que assim venhamos alcançar um maior número de pessoas. Que Deus abençoe, que Deus dê graça, Ele possa sustentar você nesta caminhada e naquilo que você tem colocado diante de Deus. Certamente o Senhor, Ele vai trabalhar a seu favor. Nós somos um ministério que estamos em ascensão, que Deus Ele continue assim abençoando todos os líderes e pastores, na pessoa do pastor Roberto, pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus, Luz do Mundo. Que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.